Oi, tudo bem? Aqui é a Guadalupe Veterinária. Hoje eu vou explicar como a gente faz para calcular os carboidratos que tem na ração do seu cãozinho e do seu gatinho, tá? Isso vai ser importante no final, vocês vão entender o porquê vocês precisam calcular o carboidrato e entender um pouco mais sobre carboidratos. Então vamos lá. Essa primeira ração, eu peguei um exemplo aí de uma ração. Ela é uma ração super premium, de qualidade, de adulto, raças pequenas de frango, tá? É uma ração bem conhecida que todo mundo usa. Quem usa ração super premium geralmente usa essa ração. Então vamos lá. Como que a gente faz? Pega os 5 primeiros itens do rótulo, que é a umidade, a proteína, o extrato etéreo, matéria mineral e matéria fibrosa. Como que a gente faz a continha? Então parece difícil, mas não é. Vamos lá. A gente sempre diminui de 100. Então 100% da ração menos a porcentagem de umidade, menos porcentagem de proteína, menos % de extrato etéreo, menos % de matéria mineral, menos % de matéria fibrosa. O resultado dessa continha vai dar a porcentagem de carboidrato. Ai, meu Deus do céu, que difícil. Não é difícil, vocês vão ver. Nessa ração, nesse exemplo, a gente tem em porcentagens também, a tabelinha dela, isso a gente tem no verso da ração, tá? A gente tem essa tabelinha, as porcentagens. Tem rações que não tem porcentagem, só tá escrito assim: umidade, 100 gramas por quilo. Então, não tá escrito umidade, 100%, 100 gramas por quilo. 10%, 100 gramas por quilo, como esse exemplo. Então, nós vamos fazer o seguinte: quando a ração tiver em gramas por quilo, a gente tem que diminuir 0. Tá? Então, nesse caso, 10% equivale a 100 gramas por quilo. 260 gramas por quilo, tira 0, fica 26%. Beleza? Tá, então o que a gente vai fazer a conta? Então, nesse caso, fica 100 menos 10% da umidade, menos 26% da proteína bruta, menos 16% do extrato etéreo, menos 7% da matéria mineral, menos 3% da matéria fibrosa. O resultado é que essa ração tem 38% de carboidrato, o que é um horror. A gente sabe que o cão é onívoro, ele é um onívoro adaptado, ele era muito antigamente, um carnívoro, e ele começou a se adaptar para fazer energia a partir de carboidratos. Então, assim, não é péssimo ele comer carboidrato, mas carboidrato de má qualidade é o problema. Então, vamos para o próximo slide, a gente consegue ver. O excesso de carboidrato a gente sabe que faz mal, mas quais são os carboidratos nesse exemplo? Então, eu peguei, além de pegar a composição, a informação nutricional do rótulo, eu peguei os ingredientes. Então, assim, ó, a gente começa. A farinha de vísceras de frango, que é uma proteína, ok. Farelo de glúten de milho. Farelo de glúten de milho, isso é um subproduto do milho. Então, já não é legal. O milho já é um carboidrato bem ruim de digestão, com índice glicêmico alto, não é um dos melhores carboidratos que tem em praticamente todas as rações, inclusive essa é super premium, inclusive a super premium tem também. Então, a gente já tem aí farelo de glúten de milho, ou então assim, já não é um bom carboidrato. Ovo desidratado, que é uma proteína, e a gente tem proteína isolada de suíno. Também outra proteína e milho integral moído. E aí a gente tem 2 milhos aí. Depois a gente tem quirera de arroz, que é um subproduto do arroz também. Não é a melhor parte do arroz, não tem toda a parte boa do arroz. Essa tem a parte, um subproduto que tem um índice glicêmico muito maior do que o arroz normal, principalmente arroz integral, principalmente arroz parboilizado e tudo mais. E um pouquinho de polpa de beterraba. Então, nessa ração, os carboidratos dela são de milho, arroz e beterraba, tá? Sendo que milho, os 2 milhos usados aí tem transgênicos, tá? Beleza, vamos ver outra ração? Então, outra ração super premium, adulto, low grain, raças pequenas. Ela é uma ração que é dita menos grãos, low grain. Então, ela teoricamente, ela tem menos grãos na composição dela, o que a torna um pouco de melhor qualidade. Então, vamos fazer a conta? Quando a gente pega lá, ó, essa ração é um exemplo de pacotinhos que não tem o porcento nas colunas. Então, ó, umidade 90 gramas por quilo. Como que a gente faz? Tira 0. Então, umidade 9%. Proteína bruta 270 gramas por quilo. Tira 0, 27%. Extrato etéreo
16,5%, matéria fibrosa 3%, matéria mineral 7,2%. O total dessa ração é 37,3% de carboidrato. Então, quando vocês vão comparar, vocês vão falar, oxe, mas as duas rações, ó, uma tem 38%, a outra tem 37,3%. Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. As duas rações são equivalentes em carboidratos. Só que daí vamos pegar no rótulo, então, os ingredientes. Então, essa ração começa a partir daqui, ó, seleção de carnes frescas. Então, a partir daqui eu nem vou discutir a parte da qualidade dessa proteína. Que tipo de proteína está sendo usada nessa ração? Porque na outra já tinha farelo de proteína de alguma coisa. Essa daqui tem realmente a carne fresca dentro dela. Então, não vamos discutir proteína, tá? Vamos lá, então, seleção de carnes frescas, tchananã. Aí começa a seleção de frutas, verduras e ervas frescas. Sendo que dessas frutas e verduras tem maçã, mamão, cenoura, beterraba e orégano, tá? Maçã, mamão, cenoura, beterraba, elas são fontes de carboidratos para essa ração. Tá? Aí depois a gente tem blueberry, que é uma frutinha. Polpa de tomate concentrada tem um pouquinho de carboidrato, é bem pouco, mas tem. Ovos desidratados, que é outra parte da proteína. E aí começa farinha de proteína isolada de suínos, ok. Óleos e tatatata. Aí vem aqui, ó, carboidrato semente de linhaça, aveia integral e arroz integral. E aí vem a quirera de arroz. Tá? Então, assim, essa ração, teoricamente, ela vem de os carboidratos dela vêm de um mix de frutas, verduras, linhaça, aveia e, por fim, o arroz integral, tá? Então, teoricamente, essa ração tem muito melhor qualidade. Por quê? O nível de carboidrato, o índice glicêmico de carboidrato dessa ração é muito melhor. Então, assim, ó, quanto melhor o carboidrato, menor o índice glicêmico ele vai ter e menores resistência insulínica. Então, o animal tem menos chances de desenvolver diabetes, doença metabólica, de ficar mais gordinho. A gente sabe que longo prazo, o cão, quanto melhor ele se alimentar, mais tempo de vida ele vai ter. E aí começam todas, é uma lista que eu vou ficar aqui falando até amanhã sobre o porquê usar carboidratos de melhor qualidade na alimentação dos cães e gatos, tá? Então, isso daqui é para esclarecer que as pessoas comentam, eu já fiz um vídeo sobre as proteínas, qual que é a qualidade das proteínas, qual que é a diferença das proteínas. Agora vem os carboidratos, então é interessante vocês lerem o rótulo para saber bastante sobre carboidrato, mas também sobre o índice glicêmico deles. Eu não peguei aqui uma tabela de índice glicêmico, mas se eu colocar uma tabela de índice glicêmico aqui, vocês vão ver que o arroz integral tem índice glicêmico bem menor do que o arroz normal, arroz branco. Por exemplo, essas frutas todas têm índice glicêmico muito menor. Às vezes o que dá energia delas é bem melhor do que um milho, né? O milho tem índice glicêmico altíssimo, super ruim de digestão, é um carboidrato ruim para o animal fazer metabolismo, metabolização. Então é isso. O que eu queria explicar sobre as rações é isso. Acho que vocês entenderam. Calculem aí a porcentagem de carboidrato da ração que vocês estão dando para os seus bichinhos. Pega o pacote quando estiver em casa, pega o pacote, vira e faz o cálculo rapidinho, 100 menos proteína, menos umidade, menos extrato etéreo, menos matéria fibrosa e matéria mineral. Aí vocês vão ter a porcentagem de carboidrato. Quanto menor, melhor. E também não deixem de ver quais são os carboidratos usados para compor essa alimentação. Tá bom? É isso. Um beijo grande. Se tiverem dúvidas, me manda aqui, me escreve que eu vou adorar responder.